Concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. Fala, povo abençoado, salve Maria Imaculada. Hoje, dia da Assunção de Nossa Senhora e Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer que hoje é um dia de alegria, é um dia de festa. Por quê? Imagine um filho que se vê obrigado a se separar da sua mãe. Mas ele sabe que a partir dessa celebração, a sua mãe vai tomar posse de um reino. E é isso que aconteceu com Nossa Senhora no dia da Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora se tornou Rainha do céu e da terra. Por isso, para nós que somos seus filhos, é um dia de muita alegria e de muita festa. Dia de alegria, festa da Assunção de Nossa Senhora. E eu vou trazer muita coisa profunda. A meditação que eu vou fazer aqui é uma meditação que está no livro Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. E nós vamos tratar de dois temas. Da Assunção de Nossa Senhora, e o segundo, Maria morreu ou não morreu? Por isso, se você é novo por aqui, eu te peço, se inscreva nesse canal, ative o sininho que é muito importante para você receber a notificação dos próximos vídeos. E se você gostou do vídeo, deixa aí o teu like, E essa meditação, meu irmão, vou falar para você, é uma das meditações mais lindas que eu já vi, sobre a Assunção de Nossa Senhora. Por quê? Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer que quando Nossa Senhora ela foi assunta ao céu, ela foi saudada pelos santos que já estavam no paraíso. Imagine, Nossa Senhora entrando no céu, toda linda, maravilhosa, de repente os santos vieram saudar ela. E Santo Afonso diz que as primeiras que vieram saudar Nossa Senhora foram as Santas Virgens. Por quê? Porque Nossa Senhora foi aquela primeira que consagrou a sua virgindade a Nossa Senhora. Santo Afonso de Ligório vai dizer que Nossa Senhora tinha feito um voto de castidade. Nossa Senhora tinha consagrado a sua virgindade para Deus. Então a primeira que vieram saudar Nossa Senhora eram as Santas Virgens. Depois vieram os santos mártires saudar Nossa Senhora e louvar Nossa Senhora, porque ela foi a rainha dos mártires, aquela que estava aos pés da cruz, sofrendo. Então vieram ali, olha que meditação linda. Depois vieram os patriarcas, vieram os profetas. Mas uma das meditações mais lindas, um dos momentos mais lindos, foi quando Adão e Eva vieram saudar Nossa Senhora. Santo Irineu, ele vai dizer que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria Santíssima. Olha que Santo Afonso vai dizer que Eva falou para Nossa Senhora: vós reparastes o dano feito por nós no gênero humano. Vós alcançastes ao mundo aquela bênção que perdemos por nossa culpa. Por vós fomos salvos. Para sempre sejais por isso bendita. Imagine que coisa mais linda. Pense um momento, meu irmão, onde Eva se encontra com Nossa Senhora e agradece a Virgem Maria. Muito obrigado, porque o teu sim trouxe a vida. O teu sim trouxe a vida. Olha que meditação mais linda. Depois veio São Tiago saudar Nossa Senhora em nome de todos os apóstolos, que era o único que já tinha falecido. Então, meus irmãos, olhe que tema mais lindo, que coisa mais profunda. E depois que Nossa Senhora foi saudada por todos ali no céu, diz Santo Afonso de Ligório que ela foi diante do trono de Deus, se ajoelhou e começou a adorar a Deus. E ela começou com aquela adoração profunda, adorando a Deus, adorando por tudo aquilo que era como se Nossa Senhora estivesse cantando Magnífica diante do trono da glória de Deus. A minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Imagina Nossa Senhora adorando a divindade de Deus. E diz que no momento que ela começou a adorar, ela foi coroada. Ela estava de joelho adorando
a Santíssima Trindade e ela foi coroada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo como rainha do céu e da terra. Meu Deus, que coisa mais linda! Que meditação profunda! E o segundo tema é sobre a morte de Nossa Senhora. Maria Santíssima morreu? Não morreu? Qual a tua opinião? Agora, quando eu comecei a estudar sobre esse tema, teve um santo que diz assim que o mais difícil para Nossa Senhora não foi ter morrido. O mais difícil para Nossa Senhora foi ter ficado viva depois que Jesus Cristo morreu. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então para Nossa Senhora foi uma grande dificuldade ficar aqui nessa terra, depois que o seu sumo bem tinha partido para os céus. Aí os santos, eles vão tratar. São Francisco de Sales, quando ele vai falar sobre a morte de Nossa Senhora, ele vai falar: se morreu, morrendo ou não, se a sua morte foi tão suave e tão sublime que nem é chamada de morte, é chamada de dormição. E Santo Afonso, ele vai dizer assim: é a morte uma pena do pecado. Ora, sendo Maria toda santa e isenta de toda mancha, parece que não devia ser sujeita a padecer a mesma desventura dos filhos de Adão, atingidos todos pelo veneno do pecado. Entretanto, presta atenção agora, entretanto, querendo Deus fosse Maria bem-aventurada, querendo Deus fosse Maria bem semelhante a Jesus, convinha que morresse a mãe, como tinha também morrido o filho. Queria o Senhor dar aos justos um exemplo da morte preciosa que lhes está preparada, e por isso determinou que morresse Maria, mas de uma morte tão doce e feliz, de uma morte toda doce e feliz. Então, segundo Santo Afonso de Ligório, Maria Santíssima morreu. E vários santos, o bem-aventurado João Danziscoto, todos, a maioria dos santos acreditam que Nossa Senhora morreu, mas não de uma morte desesperada, mas sim de uma morte que nem chamada de morte é chamada de dormição. E diz também alguns santos que a própria Maria Santíssima, ela preferiu morrer para mais perfeitamente imitar o seu filho Jesus Cristo. Aí Santo Afonso, ele vai tratar sobre um outro tema, as prerrogativas da morte de Maria, e ele vai dizer assim: 3 coisas costumam tornar amarga a morte. Primeira delas, o apego à terra. Primeira coisa que torna a nossa morte amarga: apego à terra. E Santo Afonso diz assim: São João viu Maria figurada naquela mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos seus pés. Pela lua, explicam os intérpretes, significa-se o mundo e seus bens caducos e sujeitos a inconstâncias, como é a lua. Todos esses bens Maria nunca teve no coração, mas sempre os desprezou e teve debaixo dos seus pés. Então, a morte de Nossa Senhora não foi amarga pelo apego à terra, porque ela não tinha apego aos bens terrenos, porque ela estava com a lua debaixo dos seus pés. Segundo motivo que torna a nossa morte amarga: o remorso dos pecados. E todos sabem aqui que Maria Santíssima foi preservada do pecado. Maria Santíssima, ela é a Imaculada Conceição. E existe uma meditação do bem-aventurado João Danziscoto, quando ele vai trabalhar, ele que foi o considerado como o defensor da Imaculada Conceição, bem-aventurado João Danziscoto, e ele vai fazer uma meditação profunda. E ele vai dizer assim, que Jesus Cristo, ele é o mediador perfeitíssimo. Presta atenção, Jesus é o mediador perfeitíssimo. E ele não seria mediador perfeitíssimo se ele não tivesse salvado pelo menos um dos filhos de Adão do pecado original. Ele não seria mediador perfeitíssimo se ele não tivesse preservado pelo menos um filho de Adão do pecado original. E ele escolheu Maria Santíssima. E o bem-aventurado João Danziscoto vai completando dizendo assim, que existem 2 meios, 2 maneiras de você salvar uma pessoa. Por exemplo,
Nós estamos vivendo aí o tempo da pandemia. Existe um meio de você salvar essa pessoa. Como? Antes, depois que a pessoa já contraiu aí o Covid-19, né? Aí você vai, trata ela com um medicamento e tal, e você salva essa pessoa. É um meio de se salvar essa pessoa. Mas existe um meio mais perfeito ainda, com vacina. Ou seja, você preservando essa pessoa de contrair o vírus. Tanto que eles estão aí sofrendo para ver se consegue achar uma vacina, alguma coisa que pare esse vírus. Então, Nossa Senhora, ela foi salva antes de contrair o pecado. Todos fomos salvos. Maria teria pecado se ela não fosse salva por Deus antes de pecar. Amém? Terceira coisa que causa a nossa morte amarga: a incerteza da salvação. E pode ter certeza, meu irmão, que Nossa Senhora nunca teve essa incerteza. Santo Afonso, ele dá ali o exemplo na vida de São Lourenço Justiniano, que ele vai dizer assim, que quando ele estava no fim da sua vida, as pessoas ali, os parentes, os amigos, começaram a chorar. E ele disse assim: ide chorar em outra parte. Se quereis estar aqui comigo, deveis alegrar-vos como eu me alegro, porque vejo abrir-se a porta do céu. Então, para São Lourenço era uma alegria o momento da sua morte. Por quê? Porque ele contemplava a porta do céu aberta. E se São Lourenço tinha certeza da sua salvação, muito mais a bem-aventurada Virgem Maria. Foi uma alegria estar com você, meu irmão. Tamo junto, salve Maria Imaculada, até o próximo vídeo. E desculpa o barulho da chuva. Tamo junto!